Tá gravando. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Alessandra, tô aqui de novo para vocês para nossa segunda aula e última, né, comigo. Eu falei para vocês na aula passada que eu ia apresentar alguns documentos aqui para vocês, né? Então, eu separei aqui 3 documentos, porque eu acho legal que vocês tenham contato com esse tipo de papel, com esse tipo de leitura, impressão, ver como é. Esses documentos ajudam a gente a entender o contexto, os argumentos da pesquisa, tudo que eu estou falando para vocês, eu li, eu estudei, então eu encontrei, é muito legal encontrar alguma coisa, né? Então eu queria mostrar para vocês 3 documentos, para vocês terem noção do que eu estou falando. Eu vou tentar compartilhar aqui na tela esses documentos, eu acho que eu separei umas páginas muito específicas, então talvez eu me confunda um pouquinho com algumas coisas. O primeiro que eu quero mostrar para vocês não é uma guia, é uma janela. É esse arquivo aqui. É um documento que eu achei num arquivo de Sevilha. E assim, gente, era um arquivo maravilhoso. Um arquivo só de coisas antiquíssimas, assim, século XII, XIII, XIV e assim por diante. E aí eu achei esse livro, A Confiança na Misericórdia de Deus. É um livro, ó, 1746, tá? Ele foi traduzido pela Companhia de Jesus. Tudo que tiver esse símbolo aqui, ó, vocês estão vendo o meu mouse aqui? Tudo que tiver aqui é jesuíta. Então, esse símbolo significa Companhia de Jesus. Aqui em Embu tem um museu de arte sacra dos jesuítas. É a coisa mais linda. E tem um jardim imenso com esse símbolo aqui. É bem legal. Então, gente, eu achava esses livros, eu achei esse livro, achei que ia ser incrível, né? Vocês podem ver as páginas, aquela coisa antiga, tudo difícil de ler e tal. Só que eu falava, meu, o que que tá acontecendo aqui? O que que esse livro tá me dizendo? Eu não consigo entender direito as coisas, porque, por exemplo, ó, ele fala aqui, ó, prova-se a proposição acabada de propor. Tudo bem, esse tá muito difícil, mas, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Prova-se, mas esta verdade que se acaba de dizer. Ah, tá, ele tá falando das verdades, ele tá falando das provas, tudo bem. Mas eu digo assim, é muito difícil de entender, porque quando ele traz um tópico assim, quando ele traz um título, um subtítulo, ele não explica direito do que ele está falando. Se a gente abrir um livro hoje, se a gente abrir um livro hoje da academia, vai ter uma frase com um conceito. Vai ter uma frase explicando exatamente o que é didaticamente com a nossa linguagem de hoje, com o nosso entendimento de hoje. E aí, conversando com os professores, tendo as reuniões do CEPRO, que é o nosso Centro de Estudos de Probabilismo, eles foram falando da forma narrativa com que as coisas eram contadas, da forma de metáforas que as coisas eram escritas. E aí eu saquei, cara, depois que eu já estava no Brasil, na pandemia, que esses livros eles eram contados por uma narrativa e não por explicações conceituais, né? A forma de linguagem, de entendimento era diferente. Então, se a gente pega aqui, sei lá, vamos ver se eu acho. Ó, aqui nessa linha, ó. Glória é de um rei castigar os malfeitores, mas é também glória sua perdoar alguns delinquentes. Então ele está falando da glória do perdão, mas ele está dando um exemplo. Ele está dando um exemplo, ele não está falando o que é glória, ele não está falando o que é perdão, ele não está falando como Deus age, ele está dando um exemplo. É uma história, uma metáfora, uma narrativa, né? Então esse é um dos arquivos. Outro que eu queria trazer para vocês é esse livro aqui, ó. Vou parar essa apresentação. Esse livro aqui eu também demorei um pouco para entender. Ó,
Afetos de um pecador pedindo perdão. Esse texto, ele tá dentro de um livro dessa grossura, assim, e é um textinho. E aí, ele fica contando uma coisa, ele fica pedindo a Deus, ele fica de diferentes formas, em cada parágrafo ele fala de uma forma, são 10 páginas esse texto, mais ou menos. E nesse jeitinho aqui, ó, se vocês virem esse aqui também, ó, é o final desse texto. Ó. Ai, não, compartilhei o mesmo, peraí. Tô com muitas abas abertas. Separei tanta coisa legal para vocês. Ó, esse aqui é o final. Esse aqui é o final do texto. E sempre tem uns desenhinhos, é bem, bem bonitinho até. O livro todo é bem bonito. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está ensinando você, que está lendo, a como pedir misericórdia a Deus. Como você faz isso? De que forma você faz isso? Esse texto ele tem umas 10 páginas. Se você ler ele inteirinho, ele tem um sentido. Mas, se você ler os parágrafos separadamente, ele também tem. É como se ele ensinasse diferentes formas para diferentes momentos, para diferentes circunstâncias, como você pede misericórdia a Deus. Se você olhar aqui, ele está falando de Maria. Se você olhar aqui, ele está falando de Maria e de Jesus. Se você olhar aqui, ele está falando de Deus. Então, ele sempre se coloca numa situação de eu sou seu escravo, meu Deus, eu sou seu servente, você é meu pai, por favor, eu sei que você vai me ajudar porque você é misericordioso. Então, assim, é incrível. Só que quando eu li pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, eu falava, meu, o que está acontecendo aqui? Ele está repetindo a mesma coisa em todos os parágrafos. E aí eu fui depois entender que pode ser uma forma de ensinar as pessoas a como pedir misericórdia. E é narrativo. Não tem módulo 1, módulo 2, módulo 3, tal, sabe? Não tem uma planilha. É narrativo, é uma história, é um texto, ele conta isso. Então, eu quis trazer esse texto também para vocês. Por fim, que eu acho que é bem legal, vocês devem ter ouvido muito o Ruiz falar em metáforas, o Bruno falar da forma de linguagem de metáforas também. E aí, eu separei também um texto para vocês que eu encontrei. Esse aqui foi em outra biblioteca, foi na Universidade de Sevilha, não foi naquele arquivo. Ó, a humildade do coração. Ideias em pensamentos. Né? Isso aqui foi escrito em italiano e foi traduzido para o espanhol. E aí eu comecei a folhear isso aqui e eu falava, tá bom, tá bom. E qual é a humildade? Qual é? Onde está o conceito? Onde está a categoria de humildade? Né? Não tem. Tá? Não tem. O livro todo ele é escrito em formas de exemplos. E eu separei aqui olha isso aqui, tá falando de humildade, tá? Olha aqui. O coração do soberbo é como o mar em borrasca, sempre inquieto. Se vocês procurarem o que é borrasca, como se fosse uma tempestade, tá? É chuva, vento forte, então uma coisa bem bagunçada, bem inquieta. Vou ler de novo. O coração do soberbo é como o mar em borrasca, sempre inquieto. E o coração do humilde, contentíssimo em sua humildade, está sempre quieto, sempre tranquilo, sem medo de que coisa alguma do mundo lo perturbe ou perturbe. Ele está falando de como é ter um coração soberbo e de como é ter um coração humilde. É a mesma coisa que eu estou falando para vocês. De que forma que ele mostra isso? Numa metáfora. Quando você é soberbo, você está perturbado. Você está numa tempestade. Você está inquieto. Você está aqui, ó.
quando você tem um coração humilde, você está pleno, tranquilo, você está em paz. Tem algum conceito aqui? Claro que tem, mas ele é escrito, ele é falado, ele é narrado de uma forma diferente. Tem uma metáfora por trás. Então, eu achei legal trazer isso para vocês entenderem também a comunicação desse mundo, né? Como era. Achei bem legal. Espero que vocês tenham gostado também. Mas foi difícil de sacar isso, viu? Misericórdia, Senhor. Foi muito difícil. E tem coisas que até hoje são difíceis de decifrar, de entender por completo, né? Normal. Muito bom. Agora a gente vai entrar nos processos jurídicos, tá? São os processos que eu estudei com o professor Rafael por esses 5 anos aí de iniciação científica que a gente fez. Vocês lembram da aula 2 que a Maria Ângela falou da Real Audiência de Buenos Aires? Então, esses processos, eles acontecem na Real Audiência de Buenos Aires. Eu consegui, por meio da FAPESP também, ir para Buenos Aires, gente. Fui com apoio, patrocínio da FAPESP, foi bem legal. Eu fui apresentar um trabalho num congresso e aproveitei para dar uma passadinha nos arquivos de Buenos Aires, para ver como é, para ver a papelada como é, o procedimento como é, e é muito legal. Aí eu lembrei de uma coisa, e eu vou compartilhar com vocês essa coisa. Quando vocês forem para a Argentina, ou se alguém já foi para a Argentina, vocês vão ver que um dos pontos principais turísticos da Argentina é a Plaza de Mayo. Eu abri o Google Maps aqui, que eu achei melhor de mostrar. Aqui é tipo o centro principal de Buenos Aires, sabe? Buenos Aires é essa cidade portuária aqui da Argentina, né? Então a Argentina tá aqui e Buenos Aires tá aqui. E aí, a Praça de Maio tá, cara, é um ponto muito turístico. Essa casa rosada aqui é onde o presidente mora, tá? E a Praça de Maio é um ponto extremamente importante para os argentinos, porque ela foi em 1810 onde aconteceu a Revolução de Maio, que foi a Revolução da Independência contra os espanhóis. Então é um ponto muito importante, é um momento muito importante da independência, aconteceu aqui. E o que acontece aqui também, todos os anos, é a manifestação das Mães de Maio. São as mães que perderam seus filhos na ditadura argentina. Então, perderam, os filhos sumiram, né? Não sabe se estão mortos, se estão presos. O que aconteceu? São os filhos que desapareceram. Então, é um lugar de manifestação política, econômica, pública muito forte. É a Plaza de Maio. E os processos que a gente vai estudar, eles acontecem aqui, né? Na Argentina, em Buenos Aires. Uma coisa muito interessante, gente, de saber é que até o século XVIII, Buenos Aires não era nada assim, não era importante. Não existe uma importância para a coroa, historicamente falando. Não tem momentos muito uau, né, para se estudar. Mas o que acontece é que no meio do século XVIII, as cidades começam a se desenvolver, começam a encher de gente, começa a crescer, principalmente porque muitos espanhóis vêm para Buenos Aires, né? Então existe essa migração muito forte. E aí a cidade começa a crescer. E por ser portuária, então vocês estão vendo que ela está no porto, né? Aqui é a cidade do o bairro do Porto, né? É uma cidade portuária. Então é um ponto muito importante para a comercialização. Começa a se tornar um polo econômico. Em 1776, quase no finalzinho do século XVIII, a coroa diz que Buenos Aires é o vice-reinado, um vice-reinado da coroa, da Espanha. Antes, o que era destaque era o México, com a Nova Espanha, era o Peru, com essa ideia do caminho para Eldorado, com as riquezas do Peru, né, as histórias, essas utopias das riquezas e tudo mais, e tinha muita riqueza mesmo. Mas o brilho da coroa era México e Peru, nunca foi Buenos Aires. Só no fim do 18 que Buenos Aires toma essa proporção. Então,
que acontece? Eu até achei um documento, deixa eu ver se tem aqui, ó. Eu até achei, essa aqui é a minha monografia, tá? Eu achei esse documento aqui de 1781, que é desse moço, ó, Pedro de Rada. Ele é da Câmara de Índias, ou seja, da Câmara das Américas. E ele fala, gente, que as cidades começaram a crescer muito, as províncias, né? Então ele fala de todo o Rio de la Plata. Essa região do Rio de la Plata é onde tem Buenos Aires, Montevidéu, Córdoba, Pipipi, tudo isso aqui, né? E é essa região que nós estamos estudando aqui. E o Pedro de Rada, nesse documento, ele pede insistentemente que seja feita uma real audiência em Buenos Aires, urgente, para dar atenção a toda essa área, que até então estava sem uma instituição jurídica mais efetiva. E aí, em 1783, está aqui a data, sou péssima em data, eles instituem a real audiência em Buenos Aires. Uma real audiência em Buenos Aires. E aonde é essa real audiência? Na Praça de Maio, na Plaza de Maio. A real audiência é isso aqui, ó. O Cabildo. O Cabildo, como a Maria Ângela disse na aula, é essa organização política da cidade. A gente pode chamar o Cabildo de uma prefeitura, por exemplo. Tá? E era nesse cabildo que acontecia os processos. Essas instâncias iam subindo e a instância final é a Real Audiência de Buenos Aires. É como se fosse um STF, é assim, a última decisão, né? Eu fui nesse cabildo e foi a coisa mais incrível, porque eu falava, meu Deus, eu tô aqui, aonde a história aconteceu. E olha o que eu trouxe. Eu trouxe um mini cabildo para mim, para recordação. Eu consegui pagar lá R$ 10 nessa cerâmica, coisa mais fofinha. E eu tenho essa recordação porque eu lembro que para mim foi uma coisa muito marcante de estar lá dentro, estudando e vivendo os processos. O Cabildo, gente, na real, ele era bem maior, né? Eu vou fechar essa aqui só para vocês verem uma imagem antiga. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É uma janela, ó, aqui. O Cabildo era assim, ó. Tinha muitos arcos a mais, né? Então vocês podem ver aqui. Inclusive dá para ver o tanto de gente que tem na cidade já nessa época, né? Então, essas construções de arcos é muito comum da colonização espanhola, gente. Eu fui na Colômbia, numa cidade que chama Cartagena de Índias, e ela é todinha cheia de construções assim, muito típico espanhol. E aí o que acontece? Hoje eles tiraram esse mundo de arco porque não tinha mais necessidade, né, gente? A cidade foi evoluindo, as construções foram aparecendo, mas é legal mostrar que era desse tamanho aí, né? Então, a nossa real audiência, ela acontece aqui, tá? No Cabildo. Gostaram do nosso tour? Da nossa viagem? Muito bom. Muito bem, gente. Então, eu comecei aqui a estudar 15 processos jurídicos que aconteceram no fim do século XVIII, nesse lugar aí que eu mostrei para vocês, em Buenos Aires. Os processos, só para vocês terem noção, eles têm um tamanhão assim, ó, um processo só, tá? É uma coisa bem chata de ler. Um processão tem um tamanho assim. Então, ler 15 processos é uma coisa bem cansativa, até porque a linguagem deles é outra, né? Então, é jurídico, tem palavras que você não conhece, mas você vai indo e com a ajuda do orientador também você consegue desenvolver bastante coisa. E o que eu acabei fazendo foi que eu entendi que nas sentenças desses processos, gente, tinha esse ponto misericordioso que a gente vem falando tanto nas sentenças, tá? Então, eu vou compartilhar essa tela com vocês. Deixa eu ver se essa aqui tá certo, ó.
que aconteceu? Eu fui estudando os processos e eu fui percebendo que isso aqui é o número do processo e o ano do processo. Isso aqui é um pedacinho da sentença. Eu fui percebendo que no final de cada sentença existia uma advertência ao réu e não uma punição, né? Então, eu vou contar para vocês esses 3 primeiros casos aqui, para não ficar muito cansativo, para não preciso contar todos, né? Mas acho que são os 3 primeiros que eu achei aqui, que estão aqui, já separei para vocês, já estou aqui com as coisas abertas, para contar para vocês e para vocês verem como isso se passou. Então, vamos começar, vou interromper aqui rapidinho, só para a gente focar. Vamos começar com esse primeiro processo aqui de 1788, tá? Olha que loucura. O processo começa com o nome da mulher riscado. Qual que é o caso? Francisco Cavenago é acusado de manter relações ilícitas com uma mulher casada. Então, a mulher é casada e ela tá tendo um amante. Ela tá tendo o que eles chamam de relações ilícitas ou amancebamento. Amancebamento são relações, sejam sexuais ou não, fora do casamento, relações amorosas fora do casamento. Beijou alguém fora do casamento? Relação ilícita, amancebamento. Teve relação sexual com alguém fora do casamento? Relação ilícita, amancebamento. Então, quando a gente fala de amancebamento, é isso. É um affair, é um amante. Traição, tá? Traição, em outras palavras. Então, é uma mulher que é casada e eles explicam no processo que o nome dela tá arriscado, que é para proteger a honra dela. Em todo esse período, gente, da primeira modernidade, a honra é muito importante. Então, você desonrar alguém é coisa séria, é coisa que vai para processo. Quando a gente fala que uma relação ilícita atrapalha a honra da mulher a ponto de ter que tirar o nome dela do processo, porque esse processo pode se tornar público, isso é muito sério. Então, eles tentam salvaguardar o nome dessa mulher para proteger a honra dela. Né? Isso eles falam, inclusive, ao longo do processo. Então, a gente não sabe o nome dessa mulher. E o que acontece? Eles têm um caso de amor, eles têm fora do casamento, e aí o processo vai, tem um monte de parecer aqui. Vocês viram que a Mariângela falou do fiscal, então existe o fiscal, vai fazer fala com uma testemunha, depois fala com a mulher, depois fala com quem. Porque tem também uma coisa, esse caso, ele foi uma denúncia secreta, né? Então, eles também vão falar com essa pessoa que denunciou e tudo em segredo. Muito bom. Qual é a sentença? Olha só. Vistos, confirma-se o auto, confirma-se o processo, né? O auto, com apercebimento. Apercebimento é uma advertência. Então, eles vão dar uma advertência, olha aqui, a Dom Francisco Cavenago, que de notória a reincidência que se adverte nesse gênero de excesso, será castigado com toda a severidade. Então, eles estão dando a sentença, não é uma punição, não é ficar preso, não é, enfim, o que quer que seja uma punição para uma traição dessa. O que eles estão dando é uma advertência. Então, eles estão falando assim, olha, se você reincidir no que a gente está avisando que é um excesso, que é uma coisa errada, você será castigado com toda a severidade. Então, o que a gente vê aqui? Ao invés do juiz punir, o juiz adverte. É quase um sermão. Ele está ensinando a esse homem que o que ele fez é errado. Ele está falando, isso que você está fazendo está errado, é um excesso. Você não pode reincidir nisso.
senão você vai ser punido. Ele está dando uma segunda chance para Francisco Cavenago. Não é o que a gente estava falando até agora da misericórdia? Não é o que vocês ouviram dos professores até agora, assim, nesse sentido? A gente vê na prática, num processo jurídico, né? Tem um autor que se chama Robert Marix, e ele fala muito sobre o probabilismo. Ele é muito bom. E tem uma comparação que ele faz entre juiz e confessor. Eu vou interromper aqui um pouquinho. Ele faz uma relação entre juiz e confessor. Ele diz que o confessor, aquele que ouve a confissão, o padre, ele tem a função, ele tem a tarefa de dizer para essa pessoa que o que ela fez está errado, que ela vai ter que se autodisciplinar e não fazer mais isso para obter a salvação. Então ela vai ter que parar de beber em excesso, vai ter que parar de trair o homem e a mulher em excesso, vai ter que educar melhor o filho, porque é importante que essa criança tenha a educação da sua mãe. Então ele vai fazer esse trabalho, quase um psicólogo, quase um terapeuta, mas também uma coisa religiosa, divina, porque está trazendo a misericórdia de Cristo. O que o Marx diz é que nessa época o juiz ele tem o mesmo papel com o confessor, ele faz essa relação. Então o juiz, quando um réu vem com um pecado, com um crime, na verdade na justiça é um crime, mas a gente pode fazer essa relação com o pecado também, porque ele errou. Então o juiz ele tem o papel de ensinar, passar esse sermão. Olha a mesma coisa, olha a comparação. Ensinar, ressaltar o erro dele e perdoar. E ser piedoso. Lembra que a gente falou que a justiça para ser justa, ela tem que ser piedosa? É nesse sentido. É nesse sentido. Para que essas duas pessoas aqui, esses dois errados, o réu e o confessor, que faz a confissão, né? Não o confessor, o que confessa, eles tenham uma segunda chance. Eles têm a graça de Deus sobre eles. Eles podem se reconciliar com Deus novamente. Eles podem ser perdoados novamente. Uma nova chance, né? A compaixão. Então, a gente começa a ver isso nas sentenças. É uma forma de pensar, é uma forma de lidar com o mundo, é uma forma de tentar manter a sociedade de uma forma respeitosa, equilibrada. Era uma forma, é uma cosmovisão de se ver o mundo mesmo, né? É um cenário que se completa. Ele tem um começo, ele tem um meio, ele tem um porquê, ele tem as ferramentas de como lidar com essa sociedade. É muito interessante trabalhar esse período. Indo para o segundo processo, vamos compartilhar de novo aqui com vocês. Esse daqui é o processo de 1784. Vamos virar aqui, ó. Processo de maus tratos, gente. O Gabriel Bilhalta, ele é acusado pela esposa Antonina Gelves por maus tratos. Uma coisa muito importante é que, vejam só, maus tratos é quando o homem abusa no tratamento com a mulher. Então, quando ele bate excessivamente na mulher. Por que eu tô falando isso? Porque naquela época era autorizado que os homens batessem nas mulheres como uma forma educativa. A mulher, ela tinha um papel quase infantil. Então, ela precisava da tutela do homem, ou da tutela do pai, ou da tutela do padre, né? Então, o pai, o esposo, né, o marido, ele pode tratar a mulher quase como uma filha. Ela é mais infantil. Ela não é tão evoluída assim.
entendeu? Era assim. Então, eles podiam bater como uma forma educativa, tipo como um pai ou uma mãe, quando bate no filho, puxa a orelha do filho, nesse sentido. Mas quando essa, esse tratamento passava da educação, passava do normal, quando ele excedia a violência, era considerado maus tratos. Aí sim vinha a violência. E essa mulher, ela entra nesse processo dizendo que o marido era um alcoólatra, um embriagado, bebia muito e batia nela além da conta. Então ela entra na justiça. O advogado dela, que é chamado de defensor dos pobres, também é uma figura que aparece muito nos processos, ele vai dizer o seguinte: olha, o Gabriel, ele tá batendo na mulher, ele tá bebendo em excesso, ele não tá cuidando dos filhos, ele não tá fazendo o seu papel de pai. Ele tem que ter uma punição. E a punição dele é viver 6 meses em Montevidéu, onde hoje é o Uruguai, até que melhore seus costumes. E quando ele melhorar seus costumes, parar de beber, parar de bater na mulher, se tocar que ele é pai, ele pode voltar e o matrimônio pode seguir. E o fiscal, ele concorda com isso, ele diz, beleza, você tá certo. A mulher e o defensor, eles retiram a queixa, porque eles percebem que sem o marido, a mulher não conseguiria sobreviver. Como que ela vai cuidar dela e dos filhos? Como que ela vai dar alimento para todo mundo? Ela não tem como. Ela precisa do marido. Então ela retira a queixa, mas a queixa segue em tribunal. O fiscal vai falar: olha, a mulher retirou a queixa, mas o Gabriel é um réu confesso. Ele confessou que bateu na mulher em excesso, ele sabe que ele tá errado. E o Gabriel, gente, ele aceita a pena de 6 meses de ficar fora da região por 6 meses. Ele aceita, porque ele fala: eu errei, então ele acredita que ele merece essa pena. O juiz, vendo o caso todo, ele diz: visto que retém-se essa causa, que ela tirou a queixa, visto que sem o marido ela não teria condições de sobreviver, nem os filhos, e visto que o marido saindo do país, da região, o matrimônio poderia estar em perigo, é melhor que ele fique com ela. Olha aqui na sentença o que ele escreve. O juiz manda soltar Gabriel, porque ao longo de todo o processo o réu fica preso, tá? E deixa o apercebimento, a advertência, que se sucessivo não se abster do vício da embriaguez e de maltratar sua mulher, cuidando de viver com ela em boa harmonia que exige seu estado, o estado de um homem, marido, pai, e aplicar-se ao trabalho, porque ele precisava trabalhar, se tomarão sérias providências para o seu escarnhento, para o seu desdém. Quer dizer que se você desdenhar de tudo isso que eu tô falando, não arrumar trabalho, não parar de beber e não parar de maltratar a sua mulher, se você não viver em boa harmonia, como exige o seu estado de homem, o seu estado de pai, de marido, se tomarão sérias providências. Mais uma vez, a gente vê a misericórdia na sentença, né? A misericórdia está aí na sentença. E também a gente vê aqui, ó, a circunstância do caso. De repente, se fosse uma mulher solteira que conseguisse voltar para a casa dos pais e viver com os pais, de repente o juiz poderia concordar com a sentença, como eu já vi em casos também. Mas lembra que o juiz falou da circunstância, da interpretação, da prudência e do arbítrio? Tudo isso está aqui nessa sentença. O juiz foi prudente. Ele está cuidando das vidas da mãe e dos filhos. Como é que eles vão sobreviver? O juiz está sendo prudente quando ele pensa no matrimônio. O matrimônio, gente, nessa época, era
é uma coisa importantíssima, né? Tem uma palavra para isso, mas eu esqueci. É uma coisa assim indissolúvel. É a formação da família. É um contrato perante Deus. Então, muito se faz para que o matrimônio não seja dissolvido. Ele só é dissolvido, só se aceita esse dissolver do casamento em situações muito específicas. E eu já encontrei também nos processos. Quando o juiz, por arbitragem, por prudência e por interpretação do caso, da circunstância, ele acha melhor a mulher ir viver com os pais e não ficar com o marido, senão ela vai morrer. Então tem também isso, tá? Nesse caso, nessa circunstância, foi essa a sentença. E por último, eu trouxe um caso só para descontrair um pouco, que ficou pesado, que é de duas mulheres, gente. Esse caso eu cheguei a dar um pouco de risada, porque é muito maluco. São duas mulheres que brigam, uma comete injúria contra a outra, e aí de repente uma bate na outra, aí depois a outra pega e bate na filha da outra, até que uma das mulheres, aí é o ápice do nosso caso, pega o cabelo de outra e corta a trança do cabelo dela com uma faca. E isso vai parar no tribunal. No caso de uma mulher contra outra. Deixa eu só beber aqui um pouquinho, peraí. Aí, o caso é uma loucura. Testemunhas, a filha, tem ordem de prisão no meio do processo, é uma loucura. Por fim, aí eu deixei aqui selecionado para vocês. O juiz diz que as mulheres devem se abster de injuriar o próximo, de obra e palavra, ou seja, de ação, né? Para de cortar o cabelo uma da outra, pelo amor de Deus, ou ficar se xingando. Baixe o conceito de que, de o contrário, se agravará a pena, né? O juiz, então, ele dá essa sentença e, na verdade, é o fiscal dá essa sugestão de sentença e o juiz, ele acata, mas ele diz que, além disso, é isso mesmo, ó. Mas ele diz que, além disso, as duas têm que pagar 50 pesos pelo trabalho que elas deram, pela dor de cabeça que elas causaram, com tudo, com a vizinhança, com o tribunal e tudo mais, e deixa esse apercebimento novamente do que foi dito em cima. Se elas não pararem de injuriar uma outra por obra ou palavra, vai se agravar a pena, né? E aí, gente, tem aqui embaixo mais, né? Tem mais, ó. Apercebiendo-lhe que a menor queixa de reincidência destinará por 2 anos de prisão em Montevidéu. Apercebe-se. Então, assim, muitas advertências, tá? E isso se torna recorrente, então, nos casos que a gente estudou. Por isso que a gente tenta falar tanto de misericórdia, por isso que a gente traz tantos conceitos de compaixão, da teologia moral, porque sem esse entendimento prévio, você olha para essa sentença e você fala, meu, que loucura, isso está errado, isso é muito estranho, o cara bateu na mulher, não vai acontecer nada com ele, nada, ele confessou que bateu na mulher, não vai acontecer nada, né? E a gente entende, então, que a justiça está sendo feita de acordo com o conceito de justiça dessa época, dessa forma. E se não fosse assim, teria algo errado. Aí sim teria algo errado. Para terminar a nossa aula, gente, eu vou fazer assim, um questionamento aqui entre nós. Eu também não sei a resposta, mas eu acho que vale a pena a gente pensar nisso. Eu estava ouvindo um podcast esses dias e aí a mulher estava falando de compaixão, estava falando de fadiga da empatia. Eu nunca tinha ouvido falar na minha. Mas ela comenta um caso.
ela comenta que eu não conhecia. E eu fui pesquisar, e é verdade, olha aqui, tá aqui, pesquisei. Uma sala de alunos de antropologia, eles perguntam, um aluno pergunta para a professora, qual foi o primeiro vestígio da civilização humana? E aí, os alunos estavam esperando que ela fosse falar de alguma ferramenta que foi construída, de alguma arma que foi construída, alguma estratégia, alguma coisa e tudo mais. E ela fala: o primeiro vestígio de civilização humana foi um fêmur cicatrizado que a gente encontrou numa escavação de 15 mil anos atrás. E aí ela fala: o primeiro ato de civilização humana é um ato de compaixão, porque esse fêmur ele só foi cicatrizado porque essa pessoa ficou pelo menos 6 semanas imóvel. Nenhum ser humano conseguiria ficar 6 semanas sem comer, sem beber água, sem abrigo e sem aquecimento. Então, isso significa que alguém ou um grupo decidiu cuidar dessa pessoa, decidiu fazer por ela o que ela não conseguiria fazer sozinha. Então, eles caçaram por essa pessoa, eles fizeram uma fogueira para aquecer essa pessoa, eles fizeram comida para essa pessoa e eles alimentaram essa pessoa. Então, eles cuidaram dessa pessoa aí por mais de um mês. E isso é um sinal de humanidade. O primeiro sinal de humanidade que a gente encontrou. Muito bom. Hoje em dia, será que onde está o nosso vestígio de humanidade, né? Se a gente parar para pensar na nossa sociedade, na forma como a gente está vivendo, nas conversas que a gente ouve nos grupos de WhatsApp, né? Onde será que está o nosso vestígio de humanidade? Porque parece que hoje a gente não pode errar. Eu não posso errar. Eu não posso falar alguma coisa errada aqui nessa aula. Vocês não podem falar alguma coisa errada no Twitter, no Instagram, no Reels, no TikTok. Vocês vão ser cancelados. Vocês vão apagar. Vocês vão ter que sumir e renascer novamente. Você não pode errar. E o não poder errar impede que eu tente fazer qualquer coisa. Então, se eu fizer uma prova, eu posso errar. Se eu der uma aula, eu posso errar. Se eu fizer um vídeo errado na internet, eu posso errar. Eu fico com medo de fazer essas coisas, eu fico com medo de falar, eu fico com medo de agir. Eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho burnout. Eu tenho medo de errar, porque a sociedade não permite que eu erre. Ela não vai me dar uma segunda chance. Então, onde será que está hoje o nosso vestígio de humanidade? É assim que eu termino a aula de hoje. Eu também não sei, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, perguntem ao Rafael. A Bia também está ajudando vocês. E, enfim, se precisarem de alguma coisa da aula, de algum material, é só pedir para a Bia que a gente conversa, tá bom? Obrigada, gente. Beijo.